E se eu te disser que você não tem TDAH, não é preguiçoso e não é fraco, mas sim que seu cérebro foi sequestrado por uma droga que você está usando todo dia e ainda não percebeu? Bom, hoje eu estou falando da dopamina e hoje você vai entender a verdade que ninguém te contou. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui, porque é interessantíssimo, né, entender o que que é isso, cara. Pô, eu tô usando uma droga que eu não sei o que é e que tá me causando vários distúrbios e que tá me incapacitando de fazer as coisas na minha vida? É isso mesmo. Bom, a dopamina, ela é muito relacionada, né, ao hormônio do prazer, o que não é verdade. A dopamina, ela é um neuromodulador, ela faz diversas funções no nosso corpo. E ela gera uma recompensa para o nosso cérebro quando a gente pensa em algo, quando a gente deseja algo. E quando a gente concretiza, a gente recebe doses de vários hormônios, inclusive que a dopamina ajuda a modular. Mas ela não é necessariamente a droga, o hormônio do prazer, como muitos se dizem por aí. E sim, ela é uma antecipação da recompensa. É ela que faz você querer buscar alguma coisa para você, seja para se alimentar, seja para trabalhar, para produzir, para construir família, para qualquer coisa que você quiser de benefício próprio para o seu futuro, para a sua vida. E é muito interessante entender isso, porque a dopamina ela é produzida numa área do cérebro que se chama área tegmental ventral, tá? E ela ativa o núcleo accumbens. Nossa, Hernani, que nome esquisito. Pois é, nada que você tem que entender muito bem disso. Só saber que é uma área que representa a motivação. Então, quando a gente tem motivação em algo, a gente libera dopamina para ela ativar essa sensação de que eu quero buscar essa recompensa por fazer isso que eu estou desejando. Então a gente começa a trabalhar durante toda a nossa vida em prol do nosso futuro, nos nossos objetivos, e a dopamina que faz essa ponte para que a gente se sinta prazer, se sinta motivado, para que às vezes bloqueie o sistema racional para que a gente possa alcançar esse objetivo. Por exemplo, quando o pessoal da época das cavernas aí, mais antigo, tinha que sair para caçar, poxa, eu vou enfrentar às vezes um leão, ou ter que enfrentar um bicho maior, com risco de eu morrer porque eu tenho que comer, pô, vou procurar um pouco melhor, uma coisa mais fácil aqui. Mas se ele não fizesse isso, se não tivesse um bloqueio do sistema racional, onde ele pensasse dessa forma, talvez ele morreria de fome, ele, a família e talvez toda a nossa espécie. Né? Então aí você entende por que, que o bloqueio racional ocorre quando se libera a dopamina, para que você possa executar a coisa com mais coragem, com mais força e alcançar o objetivo. Então, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente também, porque é importantíssimo interligar do porquê que a gente, quando tem muita dopamina no cérebro, a gente também fica com bloqueio racional. E às vezes a gente não consegue dizer não para algumas coisas e gera-se compulsões e a gente de repente está ilhado, preso, algemado, dependente de tais dopaminas quando são artificiais e a gente não consegue pensar naquelas dopaminas talvez de menor alcance que vão fazer o nosso objetivo de vida, ou sentir feliz, ou poder alcançar aquilo que a gente deseja realmente, não de forma artificial. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender tudo sobre esse assunto, tá? Esse sistema dopaminérgico, né, que liga a dopamina com esse núcleo accumbens, que te dá a motivação e faz todo esse processo que eu expliquei para você, é o sistema que manteve a gente vivo até hoje. Foi através dele, né, a busca de comida, água e sexo. São as três coisas que fez, né, o que fizeram a nossa espécie chegar até onde a gente está hoje. Se não fosse por esse sistema, provavelmente a gente desistia de caçar alguma coisa e morreria de fome, ou de não procurar água e ter que enfrentar todas as barreiras, as missões, os desertos, as coisas que existiam, ou também a parte sexual, porque às vezes se você pensasse racionalmente, poxa, mas eu vou ficar com a pessoa, vou ter que cuidar dela, eu vou ter que enfrentar todos os predadores para não deixar ela ser lesionada, ou quando estiver grávida ali, ela tá frágil, tem que sair correndo para caçar sozinho e tal. Por que, que eu vou fazer tudo isso para ficar com uma pessoa? Né? Então aí entra também o bloqueio da dopamina, da motivação, da expectativa, da criação, da ilusão, como Platão bem dizia, que a paixão é um estado de patologia da consciência, né, onde a gente fica bloqueado o sistema racional, e por isso que a gente está aqui até hoje, porque as pessoas fizeram isso, evoluíram nessas questões e conseguiram perpetuar a espécie também. Então, se não houvesse esse sistema dopaminérgico, a gente não estaria aqui para contar a história. Né? Então, assim, o nosso cérebro ele é calibrado para recompensas esporádicas e não infinitas. Esse é o grande problema. Hoje a gente tem recompensas infinitas só com aqui, ó, com a tela.
A gente, com essa tela aqui, a gente, meu amigo, tem dopamina o dia inteiro, o tempo todo, a cada microsegundos, temos dopaminas diversas. E o que acontece com o nosso cérebro, se a gente pudesse visualizar ele? Está inundado de dopaminas. Os receptores já fizeram toda a evolução de criação de mais receptores, porque tem dopamina demais, e a nossa motivação está demais, só que a nossa motivação está em prazeres artificiais, ilusórios. A gente está se iludindo com tudo hoje, achando que a gente quer isso, que a gente é aquilo, e a gente não consegue identificar de fato o nosso ponto, a nossa jornada, a nossa caminhada, os nossos objetivos reais. Porque essas dopaminas artificiais nos dão um prazer artificial. E quando a gente desliga tudo, a gente olha para o lado, a gente não tem nada, a gente não construiu nada, né? E aí a gente vai se sentindo vazio quando a gente se percebe nessa situação. Não é à toa que quando cai a internet, às vezes muitas pessoas surtam, né? Então é importante entender esse papel, porque as pessoas demonizam a dopamina hoje, está todo mundo falando sobre dopamina, e que ela não é, né, nada mal, pelo contrário, é ela que trouxe a gente até aqui, é ela que nos motiva a alcançar nossos objetivos. Se não tivesse ela, acabou a espécie. Só que agora, essas dopaminas, como foram muito bem entendidas por neurocientistas, pesquisadores, e que infelizmente utilizam isso para o consumismo, para que você possa utilizar todas as ferramentas que te propõem, e que hoje nós estamos sendo um produto para que utilizemos todas essas dopaminas disponíveis, e a nossa mente está ficando cada vez mais obesa mentalmente, com esse tanto de estímulo, com esse tanto de informação, com esse tanto de desejo, que a gente já não consegue interligar o que é real, o que é artificial, e as pessoas estão de fato se perdendo. A saúde mental está em caos. Nunca vendemos tantos remédios tarjas pretas, nunca tivemos tantos problemas, suicídio, ansiedade, as crises diversas, tudo quanto é coisa, porque a nossa mente humana não é capaz de sobreviver com tanto estímulo de dopamina assim artificial. É como se a gente estivesse dando droga para todo mundo o tempo todo, o dia inteiro, mas sem falar para as pessoas que isso está nos causando todo o impacto. Como se as pessoas não soubessem disso, e realmente a maioria não sabe, e é por isso que eu estou aqui contando para vocês hoje, e vou contar detalhes perfeitos para que vocês entendam de uma vez por todas o que está acontecendo dentro da sua mente. Existe um estudo da Universidade de Stanford, de 2018, que mostrou que as pessoas expostas a múltiplos estímulos rápidos, né, de dopamina têm redução de 20% na capacidade de manter a atenção em apenas 3 dias. Ou seja, uma pessoa com uma tela de um celular que tem múltiplos estímulos de dopamina o tempo inteiro, em 3 dias ela já perdeu 20% da atenção. Ou seja, esse tanto de TDAH que você está vendo hoje aí, a maioria deles não é um TDAH estrutural, é um TDAH adquirido por hiperexposição de dopaminas, e que está fazendo com que as pessoas percam o foco completamente. A mente tem tanto estímulo de todos os lados que ela não consegue focar. Compreende? Então, em 3 dias perde 20%. Imagina ao longo do tempo, dos meses e dos anos, quanto de atenção que a gente está perdendo, e aí gerando, de uma forma induzida, esses TDAHs, esses transtornos de atenção, né? De acordo com uma hiperatividade do sistema dopaminérgico de forma induzida. Você não está doente, você não tem TDAH, você está com um transtorno de atenção, porque a sua mente está muito hiperativa devido a esses estímulos. É importantíssimo, isso aqui é o centro da nossa conversa hoje, para que você entenda, se você foi diagnosticado com TDAH, ou você se culpa por todas as coisas que você deixa de fazer, ou que mistura as coisas na sua cabeça porque você tem TDAH, cara, tira isso da sua mente ou da sua vida agora, porque isso não é verdade. Você está num processo de um transtorno de déficit de atenção, mas isso é totalmente reversível, e eu vou explicar por quê para você aqui de forma clara, para que você saia daqui já entendendo e possa mudar isso de uma vez por toda, sem necessidade de medicamentos ou intervenções aí mais radicais, que às vezes pioram o quadro, ou às vezes só maquiam essa situação que você está vivendo, e que você não consegue lidar com isso de forma natural, o que seria mais interessante, mais inteligente, e você hoje vai poder fazer isso aqui, tá? Na verdade é que o mundo moderno ele detonou o nosso sistema de recompensas, né? O nosso cérebro está sendo implodido, está sendo bombardeado por dopamina de todos os lados, e as pessoas, se você conversar com as pessoas, como você já deve ter percebido,
todas estão aí com transtornos de déficit de atenção, todas estão com a mente acelerada, estão exaustas, burnout, todas essas situações que a gente está vivendo, não é à toa. Só que, infelizmente, quando você vê uma pessoa drogada, e você sabe que o problema que ela está tendo na vida dela inteira é por causa das drogas, adianta você chegar para a pessoa e falar assim, ei, você tem que parar com essa droga. Não adianta porque a pessoa está dependente, ela não consegue deixar, mata pai e mãe, vende tudo que tem na casa, perde tudo, vai pra rua, morar na rua. Isso é irracionalidade. O que eu falei no início do vídeo? A dopamina bloqueia o sistema racional. E o que a droga é? Uma dopamina artificial, sintética, das mais potentes. Então a pessoa que está usando droga está com o sistema racional bloqueado. Ela só fica girando em torno daquela emoção, daquele prazer que a dopamina artificial dá para ela, e ela não consegue largar, porque o que ela precisava para largar é dizer não para a droga. E para dizer não, ela tinha que estar com o sistema racional ativo, que é o que fala, não, isso não quero, agora não. Então ela fala só sim, 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 mais, mais, mais. E cada vez mais picos de dopamina no cérebro. E aí cada vez a pessoa vai ficando mais deturpada, cada vez mais fora de uma realidade, de uma racionalidade. E esse é o grande impacto que as telas estão causando na gente agora. A maioria dos meus pacientes que eu atendo no consultório, eles vêm com essa queixa. Cara, eu não consigo parar com o celular o tempo todo. Às vezes eu nem sei o que eu estou fazendo, eu já pego o celular, já estou olhando, quando eu vejo eu passei horas. Deixo de fazer minhas coisas, durmo tarde, acordo cansado, gera todo um ciclo, né, de exposição. E isso sem falar da parte de pornografia, né, a parte sexual, todas as questões de apostas, os danos, perdas financeiras, as destruições familiares, tudo o que está acontecendo em volta disso e pouca gente está falando. Fala-se muito sobre dopamina, mas não se fala o porquê que isso está acontecendo, ou como fazer com que a gente não tenha esses danos, né? Ou como reduzir esses impactos de forma preventiva. Então é muito importante entender isso, né? O seu cérebro ancestral ele foi jogado em um ambiente que ele não consegue mais lidar. Nós não estamos conseguindo ser humanos mais nesse mundo, porque esse mundo está tão digitalizado, tão robótico, e a tendência é que isso vá aumentando, que nós seres humanos estamos sendo danificados. E nós precisamos trabalhar de forma preventiva para alguns sobreviverem. Porque a gente sabe que a gente tem políticas aí, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas redução populacional, estamos no modo on, né? Então poucos sobreviverão, como eu sempre digo para as pessoas, e é importantíssimo que você entenda isso agora, caso você queira ser um deles. Tem uma estatística interessante que fala que em 1950 as pessoas recebiam em média 200 estímulos por dia dessa parte dopaminérgica. Hoje nós somos bombardeados com mais de 5.000 estímulos diários, tá? E uma fonte da Nielsen Research, é um grande instituto de pesquisa. 5.000 sendo camarada, pessoal, porque tem gente que fica muito mais. Hoje a média de telas do brasileiro é 9 horas por dia. Tem noção o que é isso? Quanto estímulo que não vai ter? Só de manhã, quando você acorda ali, antes de você levantar da cama, uns 50 já foram. Só de você olhar um Instagram ali, um WhatsApp, alguma coisa ali, quando você vê, o dia já foi muito mais, né? E cada estímulo desses é um micropico de dopamina no seu cérebro. E isso faz com que o seu cérebro entre no estado, que a gente acabou de falar, de intoxicação dopaminérgica, né? Então imagina como a gente está vivendo ou sobrevivendo todas essas questões. Coitado do nosso cérebro, né? Ele não foi feito para suportar essa carga. E o que gera, né, esses impactos é a tal da dopamina artificial. Ah, Hernani, mas o que é dopamina artificial? Bom, para você entender, nós temos dois tipos de dopaminas, artificial e real. A dopamina real é aquilo que você faz no seu dia a dia, sem telas, sem estímulos externos, né, sem essas coisas artificiais, para que você tenha prazeres, né? Ler um livro, conversar com pessoas, ir para a academia, contemplar a natureza, fazer coisas que você gosta, um trabalho interessante, um projeto bacana, ler alguma coisa, um estudo, ver alguma coisa que você realmente gosta, crescer com aquilo, colocar aquilo como meta, alcançar metas, relacionamento, o próprio sexo, tudo são dopaminas reais, porque você está realmente fazendo aquilo no seu dia a dia, na sua vida real, não apenas na sua mente. A dopamina artificial, ela já é o contrário, é aquilo que você tem de estímulo que às vezes se você desligar a internet, não tem nada, é tudo ilusão. É porque você está apenas pensando ou visualizando, né, nos seus olhos aqui na tela, e você gera esse prazer dentro da sua mente e gera essa dopamina artificial, porque o seu cérebro não consegue discernir
o que é a dopamina real da artificial. Ele apenas entende aquilo como um impulso, uma expectativa, uma necessidade de você ganhar uma recompensa porque você está fazendo alguma coisa em prol daquilo, ou está pensando em executar aquilo. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia, ela assiste a pornografia, acha, né, o cérebro está achando que ela realmente está fazendo aquilo, está tendo aquele desejo, que era para ser em prol de uma perpetuação da espécie, em termos fisiológicos, mas quando vê, a pessoa desligou ali, teve o orgasmo, não existiu nada. Foi uma ilusão, uma simulação. Então as pessoas estão simulando as coisas, a vida cada vez mais, com diversas situações, criando seus avatares, criando suas personalidades, criando relacionamentos ilusórios, platônicos, né? Só de expectativas de criação que não existem, entre várias outras coisas mais. E aí, redes sociais, a cada like que a gente tem, a cada comentário, um post que a gente sobe, tudo vai virando, né? Os vídeos, Netflix, as apostas, jogos, futebol, joguinho de computador, celular, videogame, qualquer coisa que você olhar hoje são dopaminas artificiais. E além disso, a gente tem o açúcar, que aí a gente já entra num meio gigantesco também de prazeres artificiais, que aí entra em artificiais com necessidade humana de alimentação, né? Então essa é a grande questão. Como você se alimenta? Com dopaminas reais ou dopaminas artificiais? Porque o açúcar ele libera dopamina gigantesca na sua mente, bem parecido com a cocaína, inclusive, segundo os estudos que mostram essa relação, e que você o tempo todo fica precisando, um docinho, eu preciso comer um docinho, e aí vai. E as pessoas vão ficando obesas, porque está comendo demais aquela dopamina artificial, que gera obesidade. Quando você vê o estímulo, né, pelas telas da dopamina artificial, em todas essas questões que eu falei, você gera também uma obesidade, só que mental. Seu cérebro infla, fica tão cheio que às vezes ele nem cabe dentro da sua calota craniana e começa a te gerar transtornos. A pessoa entra em burnout, várias crises, diversos tipos de situações que quando vão procurar ajuda, tem que estar sendo utilizado medicamentos para poder controlar a vida dessa pessoa, para que ela não faça mal a ela nem ao outro, né? E infelizmente a gente vai tendo inúmeros problemas, inclusive seguindo para partes criminosas que acontecem aí com diversas vítimas, de acordo com tudo isso que está acontecendo no mundo. Então, para você entender melhor aí, a dopamina artificial hoje, ó, tela, né, rolando tela, cada rolada de vídeo é um pico, 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 pico. Às vezes você só vê o ganchozinho, por isso que hoje todo mundo que vai criar conteúdo tem que criar um gancho muito forte, porque se der 3 segundos na sua mente não te agradou muito, você já rolou. Às vezes o assunto era até bom, mas você perdeu o ganchinho ali, a sua mente falando, não, o próximo vai ser melhor. E você vai querendo sempre ir pro próximo. Nos relacionamentos a mesma coisa, né? Começou um relacionamento, não tá legal, opa, termina que eu vou pro próximo. E assim vai sendo com tudo na nossa vida. A pornografia é a mesma coisa, a pessoa começa a assistir coisas ali, né? É um exemplo grande de dopamina artificial, inclusive eu sou especialista na área de reabilitação em vídeo de pornografia, porque a quantidade de gente que me procura para isso é enorme. E isso vem destruindo relacionamentos, vem acabando com a vida das pessoas, a pessoa não consegue nem trabalhar direito, fora as lesões todas que existem, né? A parte espiritual, né, energética, toda a questão que destrói completamente a vida da pessoa, da família, dos filhos. Né? Esse é um assunto gigantesco, eu ainda vou fazer outro vídeo falando só sobre isso, mas quem precisar de ajuda, me procure, eu consigo ajudar você. Eu tenho um protocolo de reabilitação de pornografia que eu já salvei muitas pessoas desse abismo que é gerado na vida e na mente da pessoa. As comidas ultraprocessadas são outro tipo de dopamina artificial, como eu falei para vocês, não só os doces, mas a indústria alimentícia entendeu que se você junta doce com gordura, meu amigo, coloca ali dentro ali, ó, faz aquele carboidratozinho, né, o biscoitinho gostoso ali, acabou. É vício sempre, a pessoa não consegue ficar sem aquilo ali, porque gera muito prazer na mente toda vez que come. Áudios acelerados, cara, eu já cansei de falar para as pessoas, pare de usar áudio acelerado, depois você não consegue voltar atrás, você não consegue nem escutar mais uma pessoa conversando normalmente, porque não tem como você acelerar ela, você vai ficando cada vez mais antissocial, mais chato, não quer escutar as pessoas, ou a pessoa começa a falar, a pessoa já pega o celular e fica aham, porque precisa de outro estímulo mais rápido, a mente não consegue ficar em paz, não consegue ficar quieta, focar em uma coisa, nem que seja a conversa, então importantíssimo entender sobre isso. Mensagens rápidas o tempo todo, né? As pessoas hoje nem conversam mais, é tudo emotion, né? Vídeos curtos, rápidos ali, de TikTok, por exemplo, veneno para a mente, destrói a mente de uma forma
gigante, mas eles sabem isso, não é à toa que todas as plataformas colocaram vídeos curtos, porque sabem que estimula demais com que a pessoa fique lá dentro da plataforma. Ou seja, nós somos o produto de quem está vendendo os conteúdos, os vídeos, né? E os seres humanos são os produtos que ficam ali gastando horas e horas do seu tempo, da sua energia ali com coisas que, infelizmente, a maioria das coisas não agregam muito para a nossa vida. Jogos, cassinos, apostas, cara, isso está destruindo a vida de muita gente. No meu número 2 de pacientes que me buscam é vícios em apostas, principalmente, jogos, né, os cassinos, as roletinhas, principalmente agora as digitais, né? Então isso está destruindo demais a vida de várias famílias. A galera está perdendo tudo, inclusive a própria vida. Imagina, por causa de uma dopamina artificial que está todo dia na televisão. Não posso ver um jogo mais de futebol, cara, que é tudo bet, 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 bet. Você vê os influencers, tudo aí, tigrinho, não sei o que. Cara, olha onde a gente está chegando, levando as pessoas todas para um abismo e sem avisar que isso está tendo esse efeito colateral. Quando vê, já vai ser tarde demais. Igual o cigarro que demorou 50 anos para avisar para as pessoas que matavam. Antes até era no avião, no restaurante, em qualquer lugar, estava todo mundo fumando, porque ninguém falou que aquilo ali matava. Né? E até hoje o impacto disso é muito grande, mas infelizmente o lobby, as indústrias são muito complicados. Não vou entrar também nesse assunto hoje, mas são situações que precisamos entender. Se nós queremos ter a nossa independência, a nossa liberdade, a gente precisa entender isso. Tá? Outra coisa que acontece muito é a comparação social nas redes sociais, né? Você se comparar ao que você está vendo, os influencers ali, e você criar coisas na sua mente. Isso gera muita dopamina artificial também. Você está vendo a pessoa, ele acha que você conhece a pessoa, você acha que aquilo ali é o que vai acontecer na sua vida também, e você começa a assistir, 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 e fica viciado nos conteúdos que as pessoas postam, comenta sobre isso o dia inteiro. Situações que muitas pessoas passam também. Outra situação que é importante entender é que cada uma dessas coisas que eu estou falando aqui, e diversas outras que você talvez pode estar pensando aí, elas desregulam a nossa neuroquímica do cérebro. Ou seja, nosso cérebro ele trabalha em uma química no cérebro inteiro ali que vai trabalhando e fazendo cada uma função. Quando você joga uma enxurrada dessas dopaminas toda na mente, imagina o que acontece. Né? Toda a neuroquímica que o cérebro deveria trabalhar de uma forma funcional, ela deturpa inteira. Então a gente começa a ter vários tipos de transtornos, não só ansiedade, procrastinação, a falta de foco, mas inclusive também depressão. A pessoa entra em colapso, burnout, a pessoa perde sentido na vida, a pessoa vai ficando um modo zumbi praticamente, o que é terrível, porque se ninguém avisa a gente está levando isso aí até quando? As crianças estão sendo induzidas a isso já desde o ninho. Imagina o que vai ser o futuro dessas crianças. Até os próprios idosos estão sendo extremamente viciados, né, em redes, em Instagram, em WhatsApp, etc. E não conseguem mais ficar longe. Tenho exemplos claros da minha família, inclusive, desse jeito. Acho que você também deve ter. Então, assim, de crianças a idosos, todo mundo dependente das dopaminas artificiais. Né? Bom, o que é interessante você entender é que você não está com problema psiquiátrico, psicológico, tá? Você está num estado, né, que o seu sistema dopaminérgico está esgotado. A sua mente já não consegue mais avançar. Você precisa ajudar ela de alguma forma. E é por isso que eu trabalho nessa área de vícios digitais, do comportamento moderno, para explicar para as pessoas isso e ofertar ajuda para esses que estão precisando de ajuda. Não tem coisa pior no mundo que você vê uma pessoa viciada, por exemplo, em apostas, e só perder as coisas e até que a pessoa se mata. Porque alguém não falou assim, ei, vem cá, eu te ajudo. Eu tenho uma reabilitação para te fazer com você aqui. Eu posso te ofertar apoio. Ou uma pessoa viciada em pornografia que começa a ter inúmeros problemas na vida e não tem alguém para falar, cara, isso aí faz mal. Sai dessa vida. Vem aqui que vamos fazer uma reabilitação para você voltar a viver. Ou a pessoa que está com o TDAH dito na sociedade hoje, que é esse adquirido que eu estava falando para vocês, a pessoa não conseguir focar, não conseguir ter uma rotina, não conseguir dormir bem, a mente o tempo todo acelerada e tendo que trabalhar, tendo que correr atrás, cuidar dos filhos. Imagina o caos que essas pessoas estão vivendo e que não conseguem entender que existe saída. E eu estou aqui para ofertar essa saída. Estou gravando esse vídeo para que vocês entendam, compartilhem com as pessoas, para que as pessoas possam entender de uma vez por todas o que está sendo feito agora. Mesmo que ainda as pessoas estão irracionais, alguns possam assistir o vídeo e falar assim, conversa fiada, pelo menos planta uma semente, pelo menos a gente tenta ofertar essa informação para que as pessoas não vão nessa maré que está levando muita gente para um abismo, tá?
O interessante é saber que quanto mais dopamina você usa, menos receptores você produz. Ou seja, quando o cérebro entende que tem muita dopamina, que os receptores estavam lá, por exemplo, você tinha 100 receptores e você inundou seu cérebro de dopamina. O seu cérebro é inteligente, o nosso corpo é inteligente. O que ele faz? Ele reduz os receptores que a gente tem, né, para que você não capte toda essa dopamina que está ali, porque senão você entrava em paranoia. Como muitos aí já estão entrando, porque a quantidade é tão grande que força o cérebro a ainda ter essa quantidade de receptores, tá? Esse down regulation que a gente chama, que é essa regulação para baixo, né, dos receptores, para diminuir os receptores, para que você não tenha tanta captação dessas dopaminas, causa esse impacto de você ter que buscar mais dopamina para ter aquele prazer que você estava tendo antes, assim como as drogas. A pessoa começa com uma dose, depois vai aumentando para poder ter aquele mesmo prazer que ela tinha antes, assim como o álcool, assim como o cigarro, e assim como o açúcar e todas as outras coisas mais, né? Então é importante entender, cara, se você não para, esse ciclo é sem fim, ele é infinito, até te derrubar, né? Então, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. E outra coisa interessante, ó, um estudo de Harvard de 2021 fala que usuários intensivos de redes sociais apresentam uma redução de 10% no volume do córtex pré-frontal, região responsável por foco, disciplina e tomada de decisões. Como eu estava falando para você, o córtex pré-frontal é a parte da frente do cérebro que nos dá poder de razão. É ele que vai falar para você tomar as decisões mais adequadas, é ele que vai falar sim e não para as emoções do dia ou para as decisões que você tiver que tomar. E ele é responsável também pela parte do foco. Então, se você está usando muita dopamina artificial, se você 10% de perda já é algo gigantesco para o seu comportamento, para a sua vida. Imagina ao longo do tempo quanto você vai perdendo, né? Então, isso é um dos principais pontos, eu sempre falo para as pessoas, porque, cara, quem é que quer ficar irracional? Quem é que não quer ter um bom poder de decisão? Quem é que não quer ter foco, né, disciplina, poder fazer uma rotina de atividade física, matinal, viver bem, ter uma família, construir suas coisas, ganhar dinheiro? Quem é que não quer viver dessa forma? E por que a gente está fazendo o inverso? Por que a gente está perdendo toda essa capacidade enquanto a gente se distrai com esse tanto de dopamina artificial? É isso que a gente tem que pensar. Nós estamos ficando irracionais, cada vez mais próximos dos zumbis, né? Segundo muitas fontes de pesquisa aí, nós já estamos passando para baixo dos animais, que os animais quase não têm poder de razão. Eles vivem em torno de instintos, né? E os zumbis pior, que os zumbis se arrastam ali, os animais ainda têm noção de uma coisa e outra que nós, muitos de nós, já não estamos tendo. Então é importantíssimo entender essa questão. É uma verdade dura, tá? Muitas pessoas estão virando animais, ou menos, né? E não querendo falar mal dos animais, tá, gente? Isso é questão de evolução neurológica, né? Porque o que difere a gente dos animais é o córtex pré-frontal. Nós temos a evolução do córtex pré-frontal que nos deu o poder da razão, e isso fez com que a gente elevasse, né, a questão da nossa espécie em relação aos outros animais. Então, os animais têm esse córtex já reduzido por si só. E o que as pessoas estão tendo agora é essa redução. Então, estamos nos aproximando cada vez mais dos animais por esse hiperestímulo de dopamina. Ficou claro? Explicando sobre essa questão, né? Essa parte, quando ela é desligada, para que a gente possa consumir cada vez mais dopamina em excesso, e aí a gente perde foco, procrastina, você come o que não deve, você volta para os vícios, né? Tenta parar e volta, porque não consegue essa abstinência. Você mente para si mesmo. A nossa mente não se chama mente à toa. Ela mente para a gente para conseguir aquele objetivo. Só que não é ela que é má, é nós que estamos induzindo ela a fazer isso. Ela às vezes até tenta, com esse down regulation, por exemplo, regular essa questão, mas a gente dá mais dopamina, dá mais e pede cada vez mais recompensa. Então a gente acaba também agindo com impulso, sem as tomadas de decisões adequadas. A gente perde libido, porque a libido também, essa neuroquímica do cérebro tem a ver com isso também. Quando a gente mistura e deturpa isso, a gente também perde na questão sexual, afetiva, né, social, e aí a gente destrói todos os nossos relacionamentos, desde com as pessoas, conosco e com as energias superiores. Importantíssimo isso aí. Isso se chama regressão neurocomportamental, né? Você volta a um estado mais primitivo da espécie humana, mais instintivo, menos humano e mais animal.
Esse é o ponto central que ninguém fala. Por que estão levando a gente a ter uma condição, né, mais primitiva? Qual que é o sentido? Será que a gente mais primitivo, a gente não pensa direito, não toma decisões reais e faz tudo que as pessoas querem? Consome tudo o que querem, sem perguntar se precisa, se é adequado? Né? Vai de acordo com a manada de uma forma mais fácil, sem reclamar muito? A gente precisa pensar sobre isso. E como isso impacta na sua vida real, né? Agora você vai ver como é que a dopamina artificial está destruindo as áreas mais importantes do seu dia a dia. O foco: 63% das pessoas hoje relatam incapacidade de concentrar em mais de 10 minutos em uma atividade. Fonte da Microsoft 2023. Pessoal, estamos falando que 63% das pessoas têm uma incapacidade de se concentrar em mais de 10 minutos numa atividade. Quando começa a fazer alguma coisa, já pega um celular, já vê outra coisa, tem que fazer não sei o quê, já anota o negócio. 63% é muita coisa. Isso a gente está falando de 2023, nós já estamos quase em 2026, com certeza esse 63 já foi para mais para cima e vai aumentar cada vez mais porque os estímulos não vão parar. Ansiedade e aceleração mental. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, no dado de 2022. E eu vi essas semanas sair um outro dado aí que também configurou que nós estamos aí realmente no líder de ansiedade do mundo. Imagina o que isso já está causando numa população gigantesca como a nossa. Libido. Estudos recentes mostram que jovens entre 18 e 30 anos perdem 30% da libido nos últimos 10 anos. Não só a nossa testosterona que vem reduzindo pelos maus hábitos, por toda essa destruição neuroquímica, que também influencia na baixa testosterona, porque está tudo ali dentro do cérebro, essas produções, mas também reduzindo a libido, a vontade de ter a parte sexual real com alguém, principalmente influenciado pelo uso de pornografia, onde as pessoas têm esses prazeres da parte sexual ali ilusório, né, de forma simulada. Então, na hora que vai para a hora do vamos ver, as pessoas, a libido está muito baixa, já gastou energia demais diversas vezes no dia, e quando precisa do real, não acontece. Vários homens estão tendo isso, não só homens quanto mulheres também. E aí depois que inventaram os brinquedos sexuais, a coisa desandou ainda mais, junto com a pornografia virou uma bomba só, e as pessoas estão passando muitos problemas por essa parte. Para quem não sabe, eu sou especialista em sexologia clínica, então eu comecei todo o meu trabalho dessa área de vícios digitais no vício de pornografia, né? O meu carro-chefe não é à toa. Então essa área é a que eu mais gosto de falar, e eu vou fazer alguns vídeos para vocês sobre isso ainda, especificando algum desses pontos que eu acho importantíssimo. A maioria das pessoas não entende o que está acontecendo, né, com os relacionamentos, por que não está dando certo, o que está acontecendo, que a minha parte sexual não está legal, e quando procura profissionais aí da saúde, né, entre aspas, acabam dando medicações e acabam burlando, maquiando de alguma forma esse sistema, mas na hora que a gente vai ver, é neuroquímica, pessoal. É um negócio desregulado, a gente precisa regular isso. E é isso que eu faço com meus pacientes. Eu tenho um protocolo de remodelação neurológica que em 90 dias a gente reestabelece esse sistema neurológico completo. E, cara, é fantástico ver meus pacientes evoluindo, né, saindo desse processo de dependência, né, de irracionalidade, voltando a ter relações reais, a viver com mais felicidade, a estar bem durante o dia, ter uma atividade física melhor, comer melhor, estar bem, dormir bem. Se você tem a oportunidade de fazer um protocolo de remodelação, faça, porque é uma revisão neurológica dos tempos modernos que está mudando e transformando muitas vidas. Outra coisa é o sono, tá? A exposição de telas antes de dormir reduz melatonina em até 53%, segundo Harvard, de 2020. Pessoal, a melatonina é o hormônio que te coloca no modo descanso na hora que você vai dormir, tá? É o que faz você dormir, faz você relaxar o corpo, recarregar as baterias, para outro dia você estar bem, com energia suficiente, bem disposto para poder enfrentar as batalhas do dia. Se a exposição de tela já tem uma redução de 53%, imagina como é que está a sua qualidade do sono. Imagina porque as pessoas estão acordando cansadas. Se você está acordando cansado, você precisa fazer um protocolo de remodelação neurológica. Você precisa voltar ao seu eixo, porque ficar sem dormir envelhece, ficar sem dormir deixa a gente mal-humorado, a gente perde libido, a gente perde disposição, a gente não faz as coisas como deveria, acaba perdendo emprego, na hora que você vê, você está na lona porque não dormiu direito. Não tem como a gente viver sem dormir direito. Tá? As relações. Relações reais caíram 40% na última década, segundo a Universidade de Chicago. Não é à toa que está quase todo mundo sozinho, né? Mal as pessoas estão consigo mesmo, né? Aguentando a si mesmo. Imagina ter que relacionar com outra pessoa
que também tem as suas situações, quando vai conectar, não conecta, né? Expele. Identidade. 70% das pessoas já não sabem dizer do que gostam de verdade, segundo a Ipsos de 2023. 70% das pessoas não sabem mais o que querem ou o que são, né? Importantíssimo dizer que a dopamina bloqueia o sistema racional, novamente dizendo, onde você já não tem discernimento de personalidade ou do que você realmente quer. Porque uma coisa é você gostar de um docinho X e você querer comer ele todos os dias. Não é porque você gosta dele, é porque você está dependente da dopamina que ele está te dando. Não é porque você tem um prazer com uma droga X que você quer a droga. Se você perguntar para um drogado, ei, você quer a droga? Você gosta realmente da droga? Não, mas eu dependo dela. Então é isso que está acontecendo com as pessoas. 70% das pessoas já não sabem dizer mais o que gostam de verdade, porque estão nessa ilusão que foi criada no cérebro entre dopaminas reais e artificiais e já não conseguem separar mais o que gostam, o que querem e o que são dependentes, o que fazem em modo automático. E agora a pergunta de milhões aqui, né? Como sair desse buraco, né? Como é que a gente faz? Né? Você não precisa viver assim, tá? Essa é a primeira resposta que eu vou te dar. O seu cérebro ele é plástico, tá? Ele se reorganiza, ele tem a neuroplasticidade, que faz com que se você mostra outras diretrizes para ele, ele se adapta. Né? Então isso que eu faço no protocolo de remodelação. Uso essa neuroplasticidade do cérebro para que volte ao estado normal, para que o cérebro entenda esse novo formato. Só que para isso, a gente tem que passar por uma dura crise de abstinência. Por isso que é difícil as pessoas fazerem isso sozinho. Ah, então eu vou parar as dopaminas aqui, vou reduzir. Você vai entrar numa crise de abstinência se você não souber lidar com ela, ter as técnicas adequadas para cortar os gatilhos e fazer tudo o que você precisa para repor de dopaminas reais o seu cérebro. Ele vai ficar com um vazio gigante e você provavelmente vai recair e vai recair e vai recair. Quando você vir, você fala, eu realmente sou fraco, eu realmente sou preguiçoso, eu realmente tenho TDAH, eu realmente tenho inúmeros problemas que eu não consigo executar nada que eu quero na minha vida. E essa não é a verdade. A verdade é que você está dependente e que você precisa de uma reabilitação, de uma remodelação. Isso é importantíssimo você entender, porque talvez você já passou por isso, já tentou mudar e não consegue. Bom, interessante entender esse ponto para que vocês possam cuidar da vida de vocês da melhor forma possível. E falando um pouquinho do protocolo, só para deixar mais claro, às vezes algumas pessoas vão perguntar, é importante que a metodologia que eu uso, pessoal, a gente reduz progressivamente essas dopaminas artificiais, porque não dá para tirar tudo de uma vez, algumas precisam ser paulatinas. A gente reorganiza todo o ciclo dopaminérgico e envolve tudo: sono, alimentação, atividade física, contato social, afetivo, sexual, espiritual, todas as áreas que a gente vive, que a gente todos os dias está ativo, elas precisam ser remodeladas, elas precisam ser analisadas para que a gente possa melhorar aquelas que estão em déficit, reduzir aquelas que estão em excesso e colocar algumas que talvez estavam em falta, ou que nem existiam, né, que são necessárias para o nosso dia a dia. Então, a exposição de dopaminas reais também tem que ser otimizada, porque senão você não consegue lidar com a abstinência. Você precisa de dopamina no seu corpo, só que você precisa das reais. Então a gente tira as artificiais e coloca as reais de uma forma progressiva, numa metodologia que eu desenvolvi, porque se você olhar na literatura, isso não existe. Se você procurar algum médico profissional, ninguém vai saber te lidar isso. Eu criei isso porque eu vivi na pele tudo isso. Eu já fui viciado em dopaminas, né, em exposições artificiais, e eu sei o quão duro é isso, o quanto isso destruiu a minha vida e destrói a vida de muitas pessoas. Então, para lidar com isso, eu tive que criar isso. Eu não só fui fazer medicina, eu não só fiz especialização em neurociência do comportamento, eu não só fiz a especialidade em sexologia clínica, eu não só estou fazendo hoje a minha residência em vícios digitais, que eu mesmo criei, porque nem isso na medicina, no processo, né, de instrução de tratamentos não existe. Então a gente tem que criar as coisas hoje se a gente quiser sobreviver. Então é sobre isso que eu trabalho. Tá? Então, além disso, a gente tem jejum de telas, o esforço neurológico com as dopaminas saudáveis, rituais de focos progressivos, técnicas respiratórias, mindset, meditação, oração. A gente envolve tudo isso dentro de um protocolo em 90 dias intensos, onde você vai sair outra pessoa. Tá? E se você está vivendo exatamente isso que eu descrevi aqui, saiba que isso não é normal. Não aceite que você é assim. Não aceite falar que você tem uma patologia X ou tem um diagnóstico X. Você está num estado
que não é o adequado para você, não é o seu, não é fisiológico. Você está sendo induzido a essa situação, a essa neuroquímica desorganizada. E que é totalmente possível a gente reverter isso. E eu estou aqui para te ajudar, te informar que é possível, tá? Não é culpa sua, é dopamina artificial em excesso. Isso está te destruindo. É o mundo moderno moldando a sua mente para te deixar cada vez mais fraco, cada vez mais instável, cada vez mais inseguro. E existe uma saída, eu faço isso todos os dias com meus pacientes. Se você quiser entender o estado neurológico da sua mente, clica no link da minha descrição que eu vou deixar para vocês aqui, ou me segue nas redes sociais que também está na descrição. Lá tem o link de contato do meu WhatsApp, que está aqui na descrição do WhatsApp também, mas caso você queira o link já direto, nas minhas redes sociais tem, para que você possa agendar uma consulta comigo para a gente fazer uma avaliação dopaminérgica, tá? E a partir dessa avaliação dopaminérgica, a gente vai conversar individualmente, eu vou analisar todo o seu caso, eu vou te mostrar exatamente por onde você deve começar o processo, como é que vai ser os 90 dias, passo a passo, explicando certinho, para que você possa continuar cada vez mais entendendo, se melhorando e saindo desse buraco. E eu vou te auxiliar toda semana, porque é feito através de atendimentos semanais terapêuticos, onde a gente vai trabalhar isso juntos, tá? E eu tenho certeza que você vai melhorar muito o seu desempenho em todas as áreas. E bom, se você quiser continuar estudando sobre todas essas questões que eu vou postar aqui no meu canal do Dr. Hernani, siga aqui a gente, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, ajuda a gente a levar isso para mais pessoas, compartilha esse vídeo com as pessoas precisam de informação real, as pessoas precisam acordar, conscientizar do que está acontecendo antes que seja tarde demais, tá? Compartilha, porque isso é só o começo, todo o conteúdo daqui vai te devolver uma coisa que o mundo moderno está te roubando, que é o controle da sua mente. Um grande abraço, muito obrigado.